Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Depois que eu gravei aquele vídeo para compartilhar com vocês a fase da descoberta do linfoma até a superação, eu não tinha intenção nenhuma de gravar um outro vídeo a respeito desse assunto. Só que eu estive avaliando e achei interessante que seria contar também um pouco do processo. Eu não tenho pretensão de dar nenhuma orientação médica. A minha intenção é apenas trazer um pouco de esclarecimento sobre o processo. Claro que cada caso é um caso e as coisas pelas quais eu passei pode não ser a mesma para todos, mas eu acredito que uma boa parte é. Por isso, se fizer sentido para vocês, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, eu agradeço. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, tudo começou com um caroço que surgiu no meu pescoço. E esse caroço surgiu inicialmente do lado direito, depois ele progrediu para o lado esquerdo, e a sua evolução trouxe a necessidade de ser feita uma biópsia. Então, falando um pouco da biópsia em si, foi um procedimento cirúrgico simples, porque eu nem cheguei a ficar internada por um dia, tive alta no mesmo dia. Foi um procedimento realizado em hospital pela própria médica que avaliava o meu caso. Foi feito sob anestesia local, sedação e para retirada de uma amostra para que fosse enviada para análise e que posteriormente fosse feito o tratamento adequado. Então, esse procedimento foi o início de tudo, né? E após a realização dessa cirurgia, após 15 dias, eu retornei em consulta com laudo e também para avaliação da cicatriz, se tinha caído os pontos. E nesses 15 dias a cicatriz ficou tipo um queloide. E aí a médica avaliou e passou uma fita para ser usada por 3 meses em cima da cicatriz, e essa fita tem a função justamente de melhorar o aspecto de cicatrizes novas, velhas. Essa fita se chama Mepiformin. Então, o processo da biópsia foi simplesmente essa cirurgia. E aí sim, depois com retorno em consulta, com laudo, onde foi diagnosticado o linfoma, aí foram necessários outros exames solicitados pela médica oncologista. E que exames foram estes? Um dos principais foi o PET scan, que é uma espécie de tomografia que se faz necessário para fazer uma avaliação de todo o corpo para saber se existem outros lugares, né, com as células cancerígenas, onde está alocado, o tamanho, tudo, faz um diagnóstico completo. E como que é esse exame? Cada laboratório tem um preparo, mas basicamente em 24 horas não pode consumir nada que tenha cafeína, carboidratos, ficar em jejum por 12 horas
E no dia do exame, eles vão aplicar um flúor, que é necessário essa aplicação antes de realizar o exame. E você vai ficar ali aguardando por equivalente 1 hora. E depois o exame em si demora em torno de 20 minutos, meia hora no máximo. Normalmente o resultado sai após 15 dias e aí é o retorno com o médico para ele avaliar como está a sua situação. No meu caso, a princípio nós achávamos que estava alojado só no pescoço, mas com o PET viu-se que estava também no tórax e no abdômen. Por isso eu precisei entrar com um processo de quimioterapia. Outro exame também, tô até com uma colinha aqui, porque são poucas coisas, mas é que eu não quero esquecer nada. Um hemograma completo e com outros tipos que são solicitados também. Não vou entrar em questão porque é muito específico. Outro exame que foi solicitado foi a biópsia da medula óssea, que é feita com uma agulha, que eles vão fazer o quê? A coleta do líquido da medula e também de uma parte, é como se fosse uma raspagem do osso, né? No meu caso foi, sim, na região da lombar. É um exame chatinho, mas é suportável. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que teve também que ficar em jejum por 12 horas. E aí foi com anestesia local, foi feito numa clínica e é um procedimento relativamente rápido, uns 40 minutos por aí. Depois que faz também incomoda um pouco, fica uma dorzinha, mas aí você pode tomar também um analgésico, já que é do seu costume, e tudo ok. Falando especificamente da biópsia, depois quando eu levei o resultado para a doutora, ela solicitou um exame mais profundo, porque deu a entender no resultado que eu também estava com o linfoma na medula, né? Ficou meio duvidoso. Então, ela pediu um exame imunistoquímico que ia avaliar novamente todas as lâminas e tudo mais, para confirmar se tinha mesmo o problema na medula ou não. Porque se tivesse, provavelmente eu teria que fazer um transplante de medula. Mas graças a Deus, já para resumir a história, não tive nenhum problema na medula, foi tudo ok. Graças a Deus. Outra coisa que numa das conversas, quando definiu, né, que ia ser feita a quimioterapia, aí a médica precisaria agendar os dias, porque é tudo medicação de alto custo, então o convênio precisa autorizar, e isso leva alguns dias. Então, numa dessas conversas, surgiu a questão da aplicação, né? Como que seria a aplicação do medicamento, da quimioterapia? Seria pela veia, só que eu sempre tive um problema muito grande, assim, com veia. Para tirar exame de sangue, para aplicar qualquer medicação, é sempre trabalhoso encontrar uma veia nos meus braços. Então, conversando isso com a médica, ela achou que seria melhor, seria mais confortável e fizesse o implante de um acesso, que se chama Porticat. É assim, ó. É um acesso que ele tem ligação direta com uma veia. Então, a medicação toda é feita por aqui.
Então não precisa ficar funcionando veia nem nada. E o implante desse acesso também é simples. Primeiro tem que fazer uma avaliação com um cirurgião vascular. Ele vai avaliar se tem a condição ou não de colocar. E aí também, a implantação é feita em hospital, pelo próprio, no meu caso foi feito pelo próprio cirurgião que me avaliou, com sedação e anestesia local, e alta no mesmo dia também. E é tão incrível que no mesmo dia, se você precisasse fazer a químio, você já conseguiria fazer. É muito mais confortável para o paciente, para o enfermeiro que vai aplicar a medicação. Transcorre tudo mais simples. Eu pude observar isso na sala, né, de quimioterapia. E aí também, depois da cirurgia, em 15 dias você retorna com o médico para ele tirar os pontos, avaliar a cicatriz. E mais uma vez eu tive um pequeno contratempo, porque a minha cicatriz inflamou e também ficou bem estranha. E ele também passou uma fita que chama Adrenison, que faz a mesma função da outra, que é melhorar o aspecto da cicatriz. Uma coisa que eu confesso que hoje não, mas na época ficou uma cicatriz muito feia e isso me angustiou demais por vários dias. Aí mais uma vez eu fui trabalhando a minha aceitação, a minha gratidão por ela, que apesar da cicatriz não ser uma das mais bonitas, mas foi através dela que permitiu que eu tivesse todo o meu tratamento da melhor forma possível, sem nenhum contratempo, e foi perfeito. Graças ao bom Deus foi perfeito. Que essa é uma preocupação que eu tinha. Seria ser muito sofrido ou trabalhoso todo esse processo por conta das veias. Falei que eu tava com uma colinha aqui, né? Então, falando um pouco do podcast, no começo é um pouco incômodo, porque é um corpo estranho, né, que tá em você. Até você se adaptar, até seu corpo tomar consciência que aquilo vai fazer parte do seu organismo. É um pouco estranho. Principalmente eu achei na hora de dormir. Eu não encontrava posição para dormir. Até que depois eu acabei me encontrando colocando um travesseiro para que eu não virasse o corpo totalmente. Esse travesseiro me dava um apoio, então isso me ajudou bastante. A recuperação também foi tranquila. Outra característica desse acesso é que quando termina o tratamento, uma vez por mês você tem que ir na clínica fazer uma lavagem para ele não entupir, porque ele é de silicone, então ele pode entupir e aí pode ter algum tipo de problema. E ele também só vai ser retirado por volta de uns 5 anos. Uma outra medida que eu tomei como prevenção foi passar numa dermatologista para que ela me orientasse quanto aos cuidados com a pele, com as unhas. Cabelo nem tanto, porque eu sabia que ia cair, mas também o couro cabeludo. Então, ela me explicou que durante o processo de quimioterapia, a pele fica muito ressecada, as extremidades ficam ressecadas. Aí ela me receitou uma fórmula para o rosto
e um hidratante de alta concentração, que é o da Neutrogena, o Skincare Extra. Acho que era esse. Muito bom, gostei bastante. E também essencial o protetor solar, fator 50. Porque mesmo que não fosse tomar sol, ficar exposto ao sol, é essencial o uso do protetor. Claro que isso até para quem não está nesse processo de quimioterapia é essencial. Com relação ao cabelo, lavar com shampoo infantil, um shampoo neutro, não fosse nenhum shampoo agressivo. Mesmo que você esteja sem o cabelo, mantenha a saúde do seu couro cabeludo em dia. Bom, hoje eu tentei esclarecer todos os procedimentos antes de iniciar a quimioterapia, os exames que foram solicitados, como que foi o processo da biópsia. Falei do Porticad, que é o acesso que foi implantado em mim para que eu tomasse a quimioterapia através dele. Via de regra, o PET scan é solicitado. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez pela atenção. E se fizer sentido para vocês, compartilhem. Alguém que possa estar precisando neste momento. No próximo vídeo, eu pretendo abordar um pouco da químio, os sintomas pós-químio e assim dividir um pouco com vocês todo esse processo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.